paz do Senhor, meus queridos irmãos. Que saudade que eu tô de vocês não têm ideia. Infelizmente nós estamos afastados uns dos outros, mas estamos ligados num só Espírito, num só amor, que é o nosso Deus, nosso Salvador, que nesse momento tão difícil, ao qual nós não temos nos encontrado, não podemos estar juntos na igreja adorando, mas temos permanecido um único propósito em oração, de buscar a Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito. Eu vim fazer essa gravação aqui para você, para que vocês não fiquem sem a lição. Então eu fiz aqui uma lição bem rápida, dei uma resumida para nós podermos entender. No caso, hoje nós vamos estar vendo a lição de número 3, que fala sobre obediência e adoração. E eu fiz um resumo, e para que nós possamos entender, a nossa lição está com um texto bíblico em Mateus, no capítulo 15. Se você puder abrir a sua Bíblia junto comigo. Mateus capítulo 15, os versículos 8 e 9. Para quem não conhece, essa aqui é a Sky, viu, gente? Eu tentei colocar ela pra lá, mas ela começou a chorar, tive que deixar ela aqui para ela ficar calma. Então, vamos lá. No capítulo 15, o versículo 8 e 9. E diz assim a palavra: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então nós vemos aqui Jesus, falando sobre uma situação que nós vivemos hoje em dia. Nós vemos que falsos profetas têm se levantado, pessoas têm distorcido a palavra de Deus para o seu próprio favorecimento. E é justamente sobre isso que Jesus falava. Pessoas que desobedecem a palavra de Deus para favorecerem a si. E ainda conseguem distorcer a palavra de Deus. Então, eu quero hoje, em cima do nosso tema de obediência e adoração, falar sobre 4 personagens, bem rápido, para que nós possamos entender sobre a obediência, a importância da obediência. A primeira coisa que nós precisamos entender da obediência, que uma pessoa só é capaz de obedecer quando essa pessoa realmente ama. Se nós não somos capazes de obedecer, é porque falta amor. E isso se relaciona também aos nossos pais, aos nossos amigos, aquelas pessoas que nos amam, que nos dão conselhos, e muitas das vezes a gente não obedece. Um fato muito curioso que aconteceu comigo por falta de obediência, que pode servir como experiência para a vida de vocês. A minha mãe havia falado uma coisa para mim e eu não obedeci. Eu fui lá, fui ousado e fiz do meu jeito, fui desobediente. Mas duro para mim foi as consequências. Então quando uma pessoa ela nos diz, olha, não faça isso, e a gente vai e desobedece, essa pessoa fala isso pra gente não é por mal. Muitas das vezes os nossos pais são esse tipo de pessoa que vai chegar e falar pra gente, olha, não faça isso, filho, não faça isso, filha. E a gente muitas das vezes a primeira coisa que a gente pensa, nossa, meu pai é chato, meu pai quer que as coisas sejam tudo do jeito dele, minha mãe quer que as coisas sejam tudo do jeito dela. Mas não, a intenção deles não é essa. A intenção deles é que justamente a gente não sofra as consequências. E essa mesma vontade é a vontade de Deus. Quando nós temos acesso à palavra de Deus, que mostra todos os erros que os seus servos cometeram, nós vemos Deus mostrando para a gente que cada desobediência nossa tem consequência. E muitas dessas consequências pode ter um grande grau em nossas vidas. Então pode prejudicar muito as nossas vidas devido àquilo que nós plantamos. E nós vamos escolher justamente conforme o que nós plantamos. Então, nós precisamos entender que a origem do pecado
foi exatamente pela desobediência. E aí, em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Irmãos, precisamos entender que muitas das vezes é difícil obedecer. É difícil porque muitas das vezes obedecer vai totalmente contra os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos sonhos. Mas nós precisamos avaliar uma coisa. Nós precisamos avaliar dentro da palavra de Deus se o que nós vamos fazer e não cumprir o que nos foi dito está indo contra o que a palavra de Deus nos diz. Quando nossos pais nos dão conselho para que nós não façamos e nós desobedecemos, querendo ser nós o dono da nossa vida, com a dona da razão, e a gente se esquece que a palavra de Deus diz honrar pai e mãe, e quando a Bíblia diz honrar pai e mãe, é porque pai e mãe já viveu coisas que a gente não viveu. Os nossos pais têm experiências que a gente ainda não tem. E muitas das vezes os nossos pais não querem que a gente passe o que eles passaram, para a gente justamente não sofrer o que eles sofreram. Eles querem que a gente aprenda com o erro deles, mas não vivendo o que eles viveram, mas vendo as consequências que eles sofreram. E é dessa mesma forma que esses 4 personagens que eu vou dizer hoje precisam influenciar na vida de cada um de vocês. O primeiro personagem é Adão. A palavra de Deus diz que quando Deus se encontrou diante da presença de Adão e disse: olha, você pode comer de todos os frutos desse jardim. Olha, Adão, tem a manga, tem o pêssego, tem a ameixa, a pitanga, você pode comer tudo. A macieira, você pode comer tudo que tem aqui. Aquela banana, come de tudo, Adão, seja feliz. E crente gosta de comida, né, irmão? Nós sabemos que crente ama comida. E eu imagino que se eu estivesse lá, eu tinha comido as frutas tudo, porque eu gosto de fruta, viu? Nossa, somente no pé. Imagina, que delícia. Porém, Deus falou para Adão: olha, Adão, de todas essas você pode comer, mas dessa, Adão, dessa você não tocará, dessa você não comerá. Foi a ordem que Deus deu. Deus falou justamente para ele isso e disse: porque certamente quando comer, você vai morrer. Eu vejo que Deus falando para ele a consequência e mesmo assim ele desobedecendo. A palavra de Deus diz que quando Eva come, ela oferece a ele vai também justamente come e ainda culpa a Eva, a mulher que Deus preparou para ele, pelo aquilo que ele havia feito de errado. E a consequência foi que o homem foi condenado à morte. Nós sabemos a consequência porque a consequência nos atinge até hoje. A desobediência de Adão nos atinge até hoje. E nós conseguimos entender que uma coisa que não agrada a Deus é a desobediência. Porque nós vemos que todos os personagens que desobedeceram a Deus, nós vemos que eles quebraram o seu relacionamento com Deus. Quando nós desobedecemos, nós perdemos o relacionamento com Deus. Se tem algo mais precioso que nós temos na nossa vida, irmãos, é justamente a presença de Deus. Que nós venhamos a perder tudo nesse mundo, mas que não venhamos a perder a presença de Deus em nossas vidas. O segundo personagem é Abraão. A palavra de Deus diz que Deus fala diretamente com Abraão: olha, Abraão, sai da tua tenda, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Vamos, Abraão. A palavra diz que Abraão vai. Abraão pela fé vai, ele obedece. Mas Deus havia falado para ele: farei de ti uma grande nação. Mas a sua esposa era estéril, ela era passada de idade, ele também. Acabaram desesperançosos, se precipitando, e nessa precipitação Abraão tomou Agar por conselho de Sara como mulher, e assim teve com Agar um filho. Esse filho nós conhecemos como Ismael. Muitas das vezes nós não entendemos, mas tem promessas que Deus faz na nossa vida e nós não esperamos. Muitas das vezes nós queremos adiantar o processo das coisas na nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que há tempo para tudo que está determinado no céu. Para tudo aquilo que Deus determinou na nossa vida.
Muitas das vezes nós queremos adiantar um relacionamento. Nós queremos namorar a todo custo. Queremos envolver com alguém a todo custo. Né? É você mesmo que eu estou falando aí. Não adianta olhar para o lado não, que é com você. Mas Deus sabe o tempo de tudo. Nós não precisamos adiantar o processo das coisas. Nós precisamos entender que quando nós adiantamos e nós não esperamos em Deus, nós tomamos sobre nós as consequências desse adiantamento. E foi o que aconteceu com Abraão. Abraão sofreu as consequências porque quando veio o filho da promessa, ele precisou se desfazer de Ismael. E uma curiosidade que historiadores dizem que Ismael, ele era o patriarca dos árabes, que eram inimigos do povo de Deus. Então nós vemos aí, através disso, uma grande rixa que deve ter durado anos e séculos, devido a essa desobediência de Abraão. Mas nós vemos aqui na Bíblia que quando ele teve que liberar Ismael, ele sofreu muito com isso. Então a desobediência ocasionou o sofrimento de Abraão. E muitas das vezes, irmãos, nós podemos evitar o sofrimento sobre a nossa vida. Por isso nós precisamos seguir a palavra de Deus, obedientes e tementes. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Por que nós vamos sacrificar, irmãos? Sacrificar ter paz, sacrificar ter alegria, para desobedecer o que a palavra de Deus nos orienta, para desobedecer aos nossos pais, para desobedecer aqueles que nos amam, aqueles que nos dão conselho. Pense sobre isso. É importante obedecer. Obedecer principalmente a palavra de Deus. O terceiro personagem foi Moisés. Nós vemos que Moisés, ele viu grandes milagres de Deus, ele presenciou o agir de Deus na sua vida, a transformação, ele viu em todo o tempo Deus trabalhando na sua vida. Mas houve um momento que Deus falou para ele: olha, Moisés, toca sobre a rocha, que dessa rocha vai sair água. E Moisés já devia estar atordoado de ver as pessoas falando: mas Deus nos abandonou, nós vamos morrer aqui. E quando ele toca, ele não soube esperar, tocou e bateu 2 vezes sobre aquela rocha, desobedecendo a Deus, com ignorância. E a consequência foi não entrar na terra prometida. O quarto e último personagem, Sansão. A palavra de Deus diz que Sansão era nazireu, era separado para Deus. Ele não deveria se contaminar, não deveria passar navalha sobre a sua cabeça, não deveria tocar em cadáveres, nem beber bebida forte. Porém, tudo quanto eram as orientações que não deveria fazer, Sansão fez. Até o ponto de se relacionar com Dalila, aquela cujo lhe entregou para os inimigos. E sabemos que o final de Sansão foi estar cego, empurrando um moinho, podendo ter a última oportunidade com Deus de se arrepender, mas sofreu as consequências antes disso. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos ter a oportunidade na nossa vida, diante das nossas desobediências, de consertar os nossos erros. Mas um pensamento nós temos que ter: se eu desobedecer a palavra de Deus, sair fora dos caminhos de Deus, eu vou sobreviver amanhã para poder me arrepender? Por isso que é importante que nós venhamos obedecer a palavra de Deus. Quando os nossos pais nos dão conselho, é porque eles nos amam. E o mesmo peito que eles têm para nos amar, nós precisamos ter também para amar eles, obedecendo. Porque quando os pais falam com nós, é como se Deus estivesse falando diretamente com cada um de nós. O amor de Deus é comparado ao amor dos nossos pais. E ele ainda menciona: pode uma mãe que ama o seu filho se esquecer dele, uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, porém eu jamais me esquecerei de ti. Irmãos, quem ama, obedece. A nossa lição fala justamente sobre isso. Eu peguei a nossa lição, dei uma resumida e espero que tenha
sido de aproveito para a sua vida. Mas não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de tirar um tempo nos seus momentos, né? De ler a palavra de Deus e se relacionar com o Pai. Porque aqui, ó, na palavra de Deus, está tudo o que você precisa saber para ser um filho obediente a Deus. E um filho obediente, ele quer ter relacionamento através da obediência, através da oração. Eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, pelo que Deus tem feito pelas nossas vidas. E antes de eu encerrar, eu falei com vocês que estaria pontuando alguns desafios, eu estaria jogando no grupo. E se você realmente assistiu esse vídeo, você vai ganhar 50 pontos comigo, né, para esse acúmulo de pontos que eu estou fazendo. Vai ter vão ter prêmios, vou premiar as pessoas que estão acumulando prêmios. O primeiro desafio eu vou lançar no grupo, eu não lancei ainda, eu peço perdão aos irmãos. A correria do serviço tem me impossibilitado de poder mexer um pouco no grupo, mas eu vou estar mandando para vocês o resultado da primeira. Eu vi que muitas pessoas não participaram, mas você que está vendo o vídeo agora, você vai ganhar 50 pontos. E se você quer se manter na frente, não fala para o outro que eu estou falando sobre esses 50 pontos não. Mas assim que você assistir esse vídeo, até o final, se você assistiu, você vai me mandar uma mensagem: eu assisti. Me manda lá no WhatsApp: eu assisti. E você vai ter 50 pontos. Veja só, hein? 50 pontos. Você vai estar 50 pontos na frente dos outros. Outra coisa, você vai ganhar mais 10 pontos, pois eu vou mandar uma imagem para você, mas para isso você precisa me mandar uma mensagem. Qual a imagem? Eu vou mandar essa imagem para você. E essa imagem, através dessa imagem, você vai me mandar o significado dela. O que significa a imagem? O que você vê nela, certo? E você vai ganhar 10 pontos. Também não fale. Aquele que assistiu o vídeo vai ganhar os pontos, certo? Então tem 60 pontos só aqui. Outra coisa, eu vou escolher uma pessoa e vou mandar para essa pessoa um desafio. Essa vai gerar 40 pontos, certo? Nesse desafio. Esse desafio funciona da seguinte maneira: eu vou mandar um vídeo para você, lendo um versículo, dando uma breve palavra de no máximo 3 minutos, não se esqueça. Você tem a opção de cantar um hino, ou ler um versículo, ou ler um versículo e falar sobre ele. Você vai optar. Se você quiser apenas só ler o versículo, você lê só o versículo. Se você quiser ler o versículo e comentar o versículo, você lê e comenta. Se você quiser apenas cantar um hino, você apenas canta um hino. Então, eu vou escolher uma pessoa e vou mandar um vídeo desafiando ela a fazer isso. Ela vai escolher lá uma palavra e vai cantar ou trazer uma palavra relacionada a isso. Amém? Então, se eu mandar para você um vídeo com a palavra paz, você vai procurar um versículo e vai falar sobre ele com a palavra paz. Amém? Aí você vai mandar para outra pessoa desafiando ela, para ela mandar esse vídeo lá no grupo nosso, lá no grupo dos adolescentes mesmo. Eu vou mandar para a pessoa e a pessoa vai mandar lá no grupo desafiando a pessoa no vídeo, certo? Vamos supor, eu mando lá para o Iago: Iago, te desafio a trazer um versículo, um louvor relacionado com a palavra paz. Aí ele vai gravar um vídeo e vai estar falando sobre paz ou cantando um hino que fale sobre paz. E ele vai, no final do seu vídeo, de no máximo 3 minutos, desafiar alguém. O Iago vai lá e desafia a Ana Carolina, por exemplo, para trazer um versículo ou um louvor sobre amor. E assim vocês vão fazendo, mas vocês vão mandando tudo no grupo, certo? Então, cada pessoa que fizer esse vídeo vai ganhar 40 pontos, certo? Então, no final dessa coleta de pontos, numa primeira aula nossa presencial, eu vou estar presenteando aqueles que
que estiverem com a pontuação bem alta. Então participe, gente, para que a gente possa ter esse momento de lazer mesmo à distância. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Querido Jesus, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Senhor agir sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que as Suas mãos venham estar estendidas sobre cada casa, sobre cada família, que venha proteger, ó Deus, a cada um dos nossos irmãos. Senhor Jesus, pedimos que essa pandemia acabe logo, para que nós possamos, ó Deus, entrar em Tua presença, na Tua casa, que possamos, ó Deus, nos reunir novamente. Sentimos a saudade de cada um dos irmãos, Senhor Jesus. Pedimos também, ó Deus, por cada família que está desesperada diante da situação, que o Senhor, Pai, possa estender as Suas mãos de cura, Senhor Jesus, sobre cada uma dessas vidas, operando fortemente, ó Pai, milagres, salvando essa nação, e essas pessoas possam reconhecer o Senhor como seu Salvador. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor.